galerinha, vamos continuar falando sobre gases, mas dessa vez falaremos sobre... Esqueceu. Sobre a equação geral dos gases. Isso mesmo, e além da equação geral dos gases, o que mais? Sobre a equação de Clapeyron. Isso mesmo, então fiquem atentos, essa aula que ela é de extrema importância, então agora... Eu vou chamar a vinheta, tá bom? Vinheta. Galerinha, você que tá aí, ajude a gente, por favor, por favorzinho, pra gente ser famoso um dia, pra gente pelo menos pagar nossas contas. Então dá o seu like aí no vídeo aí, vai lá no nosso site, visita o nosso site www.quimicasimples.com.br. Além disso, nos ajude nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, @Química Simples, e também na nossa página no Facebook, /canal Química Simples. E essa aula é um oferecimento da Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Vamos falar agora sobre a equação geral dos gases. Nós vimos sobre isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Vamos juntar essas três na mesma equação. Então aqui, ó, pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. Volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Juntando essas três equações, nós chegamos à conclusão que pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Isso é quando nós não mantemos nenhuma das grandezas constante. Se uma dessas grandezas for constante, nós podemos cortar ela da fórmula da equação geral. Por exemplo, se a temperatura é constante, corta a temperatura inicial com temperatura final, porque elas são iguais, sobra aqui a nossa primeira equação, lei de Boyle. Se a pressão é constante, corta as pressões iniciais e finais, porque são valores iguais, a gente chega na lei de Charles. E se o volume é constante, a gente corta esse volume e chega na lei de Gay-Lussac. Beleza? Então quer dizer que pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a um resultado constante. Essa formulazinha é bem conhecida como o famoso PVT Popotó. Tem até aquela musiquinha que fala assim, ó. Nas transformações gasosas você nunca fica só. Pode sempre utilizar o PVT e o Popotó. PVT, Popotó, PVT, Popotó, PVT, Popotó. E aí galera, beleza? Sobre a equação geral dos gases que o tio Soneca acabou de mencionar pra gente até numa musiquinha bem divertida, temos aqui o seguinte, ó. PV sobre T, ele é igual a uma constante. Então o que a gente pode falar? Que ela depende do número de mols desse gás vezes uma constante. Esse R aqui a gente chama de constante universal dos gases ideais. Então é o seguinte, ó. Quando a sua unidade de pressão for ATM, temos aqui então 0,082, que vai ser a nossa constante para os gases ideais. Se você muda isso aí para milímetros de mercúrio, a sua constante já muda também, que é 62,3, e quando for Pascal por metro cúbico, também muda para 8,314. Então tudo é de acordo com a pressão, tudo é de acordo com o nosso volume, para que temos uma constante. Lembrando que a fórmula muito conhecida PVNRT é muito utilizada em vários exercícios conceituados de várias faculdades também bem famosas. Para ajudar você a lembrar dessa fórmula, temos aqui, ó, professor viado não rejeita tarado. Você sempre vai conseguir lembrar dessa fórmula. Ou Pavanelli não rejeita tarado. Engraçado esse Soneca, né? A partir da fórmula PV igual NRT, ou Pavanelli não rejeita tarado,
nós podemos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, qual seria o volume ocupado por 1 mol de matéria? Bom, nós temos duas condições bem comuns de serem cobradas em provas, que são as condições normais de temperatura e pressão e as condições ambientais de temperatura e pressão. O volume de 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão é igual a 22,4 litros por mol. Mas da onde saiu esse valor? De onde saiu esse resultado? É porque aqui, ó, PV igual a nRT, se eu jogo a pressão para o lado de lá, eu tenho que o volume é igual a nRT sobre P. Considerando o número de mols igual a 1, o R igual a 0,082, nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura seria igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, então, é igual a 273 kelvins, dividido por uma pressão normal de 1 atm. Então, a gente chega no resultado 22,4 litros por mol de matéria. 1 mol de matéria ocupa 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm e temperatura de 0 Celsius ou 273 kelvins. As condições ambientais de temperatura e pressão, o que muda é apenas a temperatura. A temperatura aqui é igual a 0 Celsius. Já aqui embaixo, a gente considera uma temperatura igual a 25 graus Celsius. Sendo assim, a temperatura em Kelvin vai dar... Sendo assim, a temperatura em Kelvin vai dar igual a 298 kelvins. E aí nós chegamos num novo resultado, que é 24,4 litros para cada mol de matéria. Então isso aqui é bastante utilizado em exercícios de vestibular. É importante que você lembre isso aqui de cor também. Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Então essa é a nossa aula Do que mesmo? da equação geral dos gases. Isso, além disso, a equação de... Clapeyron. Isso, Clapeyron. E o que eles vão precisar para fazer o nosso exercício de fixação? Eles vão precisar da fórmula PV igual a nRT, mas lembrando que para descobrir o número de mols, a gente precisa da massa dividido pela massa molar. Ou seja, número de mols é eminho, que é a massa, dividido pela massa molar, que é o emão. Se você descobrir a massa molar, provavelmente você consegue descobrir que substância é. Então é nóis. Se inscreve. Se inscreve.